Tem um corte dele aqui no canal dele, há 6 horas atrás, do programa do ICL Notícias, né? Então, bora ver isso daqui. Bora ver. Depois a gente vai pra uma coisa mais leve. Então, bora lá. Eduardo Moreira. A mera existência das escolas milionárias é uma afronta. Vamos ver essas escolas, o naipe das escolas. Vamos ver se você aí do chat poderia pagar. Isso aqui Matrícula de até 30 mil. Já não dá, já não dá. Nem a matrícula. não deve ser subestimado. A gravidade, o escândalo, o absurdo que é essa notícia. Isso aqui explica como é que a gente chegou até aqui. Você deve ouvir muito a frase, Vivian, William, deve ouvir 21 salários mínimos, né? Tem gente. Pô, pessoal lá do quiosque que tava trampando, mano, R$ 150 na semana. Não ganha um salário mínimo. E os caras gastam 21 salários mínimos com a matrícula. muita frase que é o seguinte: O bagulho parece um iate. a solução para o Brasil é educação. Solução para o Brasil é educação. Essa frase, ela sozinha, ela não basta. E Paulo Freire falava isso. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: que educação? Educação no sistema burguês é educação para a burguesia. Que educação? Porque quando a educação... Para servir a burguesia, né? Então, não é só... A frase ficou meio parecendo que só burguês vai estudar. Não. Burguês vai estudar de verdade. A educação dos outros é para servir a burguesia. Para formar a mão de obra para servir a burguesia. Essa é a educação no sistema capitalista. Não é à toa que o vestibular é um filtro de classes sociais para falar assim, ó, só vai entrar na faculdade, só vai ter acesso à faculdade quem for rico. Quem não for rico, quem não tiver condições de pagar um cursinho para passar numa federal, não vai. E pronto, e acabou. Foda-se. Porque a educação é educação burguesa. educação, dizia Paulo Freire, não é libertadora, você faz o oprimido ter como sonho virar o opressor. Você vê que os Estados Unidos, por exemplo, investiram pra caramba em educação, mas da década de 1980 até hoje, o salário do trabalhador que está no chão de fábrica, o salário do cara que sabe apertar o botão, que sabe ali cortar o que tem que cortar, montar o que tem que montar, o salário desde a década de 80, a gente está falando de 4 décadas, o salário do cara não muda. Porque foi uma educação voltada, essa tal educação do vamos investir na matemática e na física para ter uma coisa prática, não sei o quê. Isso é o seguinte, é treinar melhor teus escravos. É treinar melhor o cara que vai te fazer Perfeito. ter lucro. Mas, e é óbvio que é importante saber matemática. Aliás, vocês estão falando com um engenheiro que dedicou a vida e ainda dedica ao estudo, física, matemática, etc. Mas o ponto é o seguinte, irmão, se tu for o melhor cara na técnica, você deve ouvir também muito, o que falta no Brasil são escolas técnicas, universidade pra quê? E é claro que é importante ter escolas técnicas, mas se você treinar um monte de gente que só sabe, enfim, apertar bem o parafuso, sabe fazer bem a conta, sabe não sei o quê, mas que não é capaz de se fazer a pergunta: qual a minha contribuição para a sociedade e o que a sociedade está me dando de volta? Irmão, a coisa nunca muda. Se a educação... Você não desenvolve cidadãos críticos, não desenvolve pessoas que sabem o papel delas na sociedade, não desenvolve pessoas que entendem o sistema como um todo. O capitalismo, ele tem essa ideia de linha de fábrica, né? Linha de produção, que você fica focado em uma coisa só, aperta o parafuso e e você não vê o produto pronto, você faz algo muito pequeno, né? Então a forma que a gente faz a produção das mercadorias reflete em como a gente trata a vida. Só ensina Ivo viu a uva, mas não ensina o seguinte: irmão, de quem que é a terra da uva? Tu tá trabalhando desde as 5 da manhã até meia-noite para plantar e colher essa uva, tu tá ficando com algum dinheiro dessa uva?
Essa uva que Vai pra tira o teu onde? sangue, ela está sendo bebericada em noites de oba-oba por pessoas que só herdaram seu dinheiro. Então não basta saber que Ivo viu a uva. Tem que saber qual o papel do Ivo e qual o papel da uva como produto, como mercadoria, quem faz, Pra quem onde ela recebe. vai? Eu uma vez conheci um rapaz que ele trampava em Florianópolis catando ostra. Ele ia pro mar, 3 horas da manhã, catava ostra, trazia as ostras pra terra, né? E despachava pra São Paulo. Porque na hora do almoço essas ostras iam ser comidas em restaurantes chiques em São Paulo. O cara de Florianópolis saía 2 horas da manhã pra servir alguém em São Paulo, meio-dia. Ó que doideira. Então esse é o primeiro ponto. Não é qualquer, é só investir em educação. Não. Senão não adianta. Estou dando um exemplo prático. Dos Estados Unidos, que a turma agora, Estados Unidos, Estados Unidos. Década de 80 para cá, zero de ganho do trabalhador de chão de fábrica. Fora os Estados Unidos, investe em educação, investe em infraestrutura, investe em determinados campos, os campos que agradam a burguesia. Mas vai ver o professor de escola fundamental, escola média, colégio lá. Vai ver quanto que ganha o professor. Tem professor morando na rua, porque o salário não dá para pagar a moradia. Não é só, a questão não é só pagar bem as pessoas. A questão não é só elevar os salários. A questão é dar condições sociais para as pessoas viverem. Enquanto houver especulação imobiliária, não há salário que aguente. Porque se você aumenta o salário, você vai passar alguns anos ali, a especulação imobiliária vai aumentar os aluguéis. Então é muito mais embaixo o problema do que simplesmente aumentar o salário. Óbvio que tem que aumentar o salário, óbvio que tem que ter uma política de salário mínimo e valorização real do salário mínimo. Mas a gente não pode também cair na ilusão de que só aumentar o salário basta. Ou a gente precisa mudar o funcionamento da sociedade, mudar a forma como a gente se relaciona com a propriedade privada e não simplesmente aumentar o salário. Aumentar o salário é um paliativo que a gente coloca para o sistema continuar funcionando. Porque senão o professor vai morar na rua, como acontece em alguns casos lá nos Estados Unidos. E por aí vai. Mas calma aí. O cara não aprendeu, aprendeu. Mas a produtividade não subiu. Quando a gente investe em educação, a produtividade sobe. Você tem mais treinamento. Falta de Estado, taxar unidades vazias, o valor médio do aluguel local para ver se não abaixa. Então, tem diversos mecanismos para você regular ali, né, a especulação imobiliária. Tem alguns que funcionam bem, mas tudo paliativo, tudo paliativo. Aumentar o salário também, coisa que você tá só mantendo o sistema. Você quer acabar com o problema, com a causa, com a raiz? Muda como a gente se relaciona com a propriedade, poxa. É simples. Só fazer a revolução, né? Simples. Falando, é simples mesmo. Tava vendo, não sei em qual portal de notícias, mas esses países que a galera sai com 18, 20 anos de casa, a galera já tá demorando mais porque não consegue imóvel. Não, pô, eu moro com o pai. Tenho 32 anos. Tipo, não saio de casa, eu saí de casa e voltei. Porque não aguenta pagar aluguel, gente. Não aguenta pagar aluguel. Você demora mesmo pra sair de casa. Eu sou sozinho, eu e meu pai. Compensa muito mais eu dividir as contas com meu pai do que morar sozinho. Como que eu vou pagar tudo? Mais tecnologia. Meu irmão, a produtividade nos Estados Unidos não é que subiu, não. Ela explodiu. Produtividade significa o quanto você consegue ter de outcome, de resultado, por unidade de tempo com uma pessoa. Então, quanto que uma pessoa produz por uma hora? Vamos supor assim, para simplificar a produtividade. A produtividade nos Estados Unidos explodiu. A tecnologia avançou muito, as pessoas ficaram mais treinadas, foram bem educadas. Pô, mas como é que pode? O cara não tá ganhando. Caralho, tu tem 32, tirava uns 26. Valeu. Valeu, camarada. Mais salário? Tô conservado. Se tá produzindo muito mais e o cara não tá ganhando salário, pra onde foi esse dinheiro misterioso? Pra onde foi esse dinheiro? Pra onde foi? Pra onde foi? Onde que tá indo esse dinheiro?
Aí tu olha o gráfico dos lucros acumulados das 500 maiores empresas americanas. É explosivo. O dinheiro foi todo. Tá explicado, pô. Mas, pô, vocês não querem ajudar as 500 maiores empresas americanas? Vocês não querem trabalhar até a morte para ajudar as 500 maiores empresas americanas? Então tá tudo certo, tá tudo certo. Todo. Pô, Não foi um pedaço. O ganho de produtividade foi todo pro dono do capital, pro dono da empresa, que é o cara que não sabe qual é o botão que tem que apertar. o cara que não levanta para ir trabalhar na fábrica, o cara que não sabe o nome dos funcionários, pro cara que não faz nada o dia inteiro, pro cara que fica só especulando, só vivendo de juros. Pro cara que não sabe O cara só tem um papel falando que ele é dono daquele meio de produção, só isso. qual a peça que tem que montar, mas que herdou esses privilégios. Ah, é verdade, né? Pô, aí não tem como, né? O cara herdou, pô. Aí acabou os argumentos, né? Pô. O cara herdou, tá tudo justificado, pô. Tá tudo justificado. O cara herdou. O cara nasceu, pô. O cara nasceu. Aí tá valendo. Privilégio lá de trás. Os Carnegie, os Rockefellers, enfim, no Brasil, né? Os Setubalos, os sei lá o que, as famílias brasileiras que vão passando de pai para filho. Então essa é a primeira questão da educação. A segunda questão da educação é o seguinte: algo que deveria ser ponte, ou seja, permitir que as pessoas atravessassem de um lugar da sociedade para o outro, algo que deveria dar mobilidade social para as pessoas, no Brasil é um Vira mercadoria. fosso que proíbe que as pessoas atravessem de onde estão para onde gostariam de ir, dentro do sistema capitalista que vende que você deve almejar, desejar ser o vencedor. O cara que derrotou os outros, porque só existe vencedor quando você derrota alguém, senão tu não tem vencedor se tu não derrotou ninguém. Vivi e William. Escola virou literalmente, presta atenção nisso que eu vou falar, para ficar na tua cabeça martelando. Escola, Presta atenção, chat. quando você olha, a primeira coisa que vem na cabeça Mano, o negócio parece muito um cruzeiro. Não parece? é assim, cara, parece um clube. Escola virou clube. Escola virou clube. Virou um clube exclusivo de ricos. E por que é importante a imagem de clube? Porque quando você diz que a matrícula na escola mais cara do Brasil já custa 21 salários mínimos, é igual os clubes que você tem, os clubes elitizados, mas qualquer clube é assim. Você tem que pagar uma grana para poder entrar no clube. É uma grana que você não recupera. É um ingresso para você poder fazer parte do quadro de sócios de um clube. Clube onde tem piscina, quadra de futebol e etc. Quanto mais o clube quer criar um fosso e não permitir que as pessoas mais pobres entrem para o clube poder se dizer um clube de elite, onde você vai fazer bons contatos para tua empresa e você não vai se misturar com a ralé e etc. O que o clube faz? Ele vai aumentando o quê, irmão? Ele vai aumentando, isso chama joia do clube, o quanto você paga para entrar no clube. As escolas estão fazendo igual. Isso aqui, a matrícula cara, irmão, é para selecionar. E aí depois da matrícula, não é que a matrícula cara, né? 21 salários mínimos. Pro cara pagar 30 mil de matrícula. Sério. Quanto que o cara tem que ganhar por mês? Quanto que o cara tem que ganhar por mês pra pagar 30 mil de matrícula? Chuta aí. 90 mil o cara tem que tirar no mês pra pagar 30 mil de matrícula? 50 mil porque a matrícula é só uma vez no ano? É um dinheiro que, meu amigo, se tá na minha mão só uma vez na minha vida, eu morro feliz. Os caras ganham por mês. Se paga 30 mil, qual deve ser o custo de vida dele? Exato. 30 mil de matrícula. As pessoas... Quando você fala 30 mil, você pensa assim, 30 mil, grana pra caralho. Mas tem gente que tem 30 mil. Não, tem 30 mil pra gastar com isso. 30 mil pra gastar com matrícula. Aqui na minha cidade inaugurou faz pouco tempo uma faculdade de medicina.
A mensalidade da faculdade de medicina é R$7.000, gente. R$7.000. Quem que paga R$7.000 de mensalidade? Quem que paga R$7.000 de mensalidade? Quanto que você tem que tirar por mês? Aí você vai pensar, eu, trabalhador, vou um dia conseguir cursar medicina? Nem fudendo. Eu precisava ter nascido em algum lugar da família de burguês. Porque não tem como alguém pagar a própria matrícula, sendo que a matrícula é R$7.000. Não tem como. Sempre vai ser o pai, que já é burguês, que vai pagar essa mensalidade. R$7.000 a mensalidade. E aqui, eu tô falando aqui na minha cidade. Óbvio que deve ter faculdades muito mais caras. Mas, pô, R$7.000 de mensalidade numa faculdade de medicina. O que é a nossa classe médica? Nossa classe médica é filho de burguês. E não é nem burguês. Não é, porque não é ele mesmo que vai cursar. É filho mimado de burguês, que nasceu no condomínio. Que nasceu projetando as ideias que ouviu com cunho de misoginia, de racismo. Que não questionou por que existe pobre. Porque pobre tá ali só pra servir. É esse tipo de pessoa que entra na faculdade de medicina. Aí você espera que essas pessoas, filhinhos de papai, playboy, que nunca tiveram que trabalhar na vida, vão querer trabalhar no SUS, atendendo preto e favelado? Você acha que essas pessoas vão querer fazer isso? E se fizer, você acha que essas pessoas vão fazer bem feito? E a mesma coisa daí da escola de R$30.000. Você acha que essas pessoas vão querer fazer o quê? As pessoas vão querer estudar e curtir a vida. Já estão com a vida ganha. Não tem pra quê. Que nem ele tá falando, é um clube, virou um clube. Eles não estão ali pra estudar. Estão ali pra manter um status. Só pra isso. A gente tá falando, irmão, de R$25.000, mais ou menos. Ordem de grandeza. Até um pouco mais. É para filtrar mesmo. É isso, é igual clube. Assim, esse clube não pode entrar. A escola está virando clube. E aí a mensalidade dessas escolas é mais de 10 mil. Só que é o seguinte... 10 mil, galera. 10 mil. Vivi. Tu pega uma média de filhos no Brasil, em torno de 2 filhos. Né? Só para ter aquilo que a gente faz, a conta de padeiro. 2 filhos. 2 filhos... são, numa escola dessa, 20 mil a mensalidade. Aí tu pega a matrícula, e aí a matrícula normalmente tu tem que fazer todo ano. Não sei se é matrícula para ingressar, tipo clube, mas tem escola que a matrícula é todo ano. Aí tem a rematrícula, tem as confusões todas. Mas você pega esses 10 mil, joga aí para 12. Porque eu estou dividindo a matrícula pelos meses do ano. Né? Material escolar, coisa que você compra durante o ano, um monte de coisa. Isso. Mas vamos lá, vamos ficar no 12, eu vou chegar no material escolar. 12 vezes 2 filhos, 24 mil. Para você poder, que é até o próximo assunto que eu vou falar, ficar com 20 mil líquido no bolso, tu que é trabalhador, tu não é dono de empresa. Se tu fosse dono de empresa, tu resgatava como dividendo, não pagava imposto. Mas tu é trabalhador. Então tu tá na faixa do 27,5% ali. A alíquota média é 25%, porque o comecinho tem um pouco mais... Porque... quando até tanto salário mínimo é zero, aí depois é 15%, aí vai subindo até 27,5%. Mas a tua alíquota média vai ser em torno de 25%. Então, irmão, tu tem que ganhar um salário onde, tirando 25%, você vai ter 25 mil. Então, 25 mil é 3/4, 25 mil é 3/4 do que você vai ter de salário. Aí tem que fazer a conta, sei lá, 24 por 3 daria 8, então 25 mais 8 daria, sei lá, 33.200, alguma coisa assim. Tem que fazer a conta certinho de cabeça, não vai chegar nunca no número certo. Então é o seguinte, se você no Brasil ganhar 33.200 de salário, 33.200 de salário, quem no Brasil ganha R$33.200 de salário? A gente mostrou outro dia que a renda média da metade mais pobre da população brasileira é R$500. Então 33 mil ninguém ganha. Mas se você ganhar, teus 2 filhos podem estudar nessa escola, teus dois filhos... Mas você não pode comer. Indo para a escola. Você não pode pagar aluguel. A pé, nu, desnutrido, porque não comeu nada, tendo dormido na rua, sem caderno, sem lápis, sem livro, sem nada. Porque vivi, por enquanto, só pagou a escola. Exato. Você não morou em nenhum lugar.
Você não vestiu nenhuma roupa. É, Você não amigo, comeu. é muito dinheiro que tem que ter pra estudar, cara. Pra estudar ali. Como assim? Que a galera. E se existe a escola, tem gente que vai, né? Óbvio, óbvio. Pão de manhã. Em outras palavras, isso aqui é feito para duas coisas. Primeiro, para segregar. O modelo educacional do Brasil ele é feito para segregar. Essa ideia de segregação por clubes, por espaços de convivência e por faixa salarial, né? Por renda, isso é uma ideia que nasce com o capitalismo. Na época da monarquia, por exemplo, do feudalismo, existia já essa diferença, né? Essa segregação, mas era por título, né? O rei dava o seu título, então você era nobre, ou você estava na igreja, então era por título, era por sangue, então existia essa separação meio que natural na monarquia. Quando cai a monarquia, cai o sistema feudalista e algumas pessoas começam a ascender a classe social que era considerada nobreza, é necessário que a antiga nobreza dê um salto a mais e se isole dessas pessoas que estavam ingressando nessa nova classe social dominante. Então começa a existir esses clubes de tênis e os esportes começam a ficar caros justamente para segregar ali. Opa, muito obrigado pelo sub, camarada Lixo Sem Coração. Como que você tá, camarada? Espero que esteja bem. Então, o que acontece é que existe essa segregação construída no capitalismo para justificar não, para dar continuidade à segregação que já existia antes. Então, você vê que o capitalismo ele só muda a forma como a segregação é feita, mas ela é um aspecto que vem sendo construído desde que existe a propriedade privada. Então, essa escola vem desde. Essa ideia da segregação por faixa de renda existe desde o início do capitalismo. Hein? Chegando agora, como eu tô bem, consegui descansar, graças a Deus. E outro, o cara nem precisa de uma escola dessa. A pessoa que consegue pagar isso já garantiu o futuro dos filhos faz tempo. Essa escola é apenas luxo e vaidade para contar para os outros amigos aonde o filho estuda. Exato. Pô, se você pegar o quanto você gasta de mensalidade com essa escola, de matrícula e tudo que você vai ter que gastar para manter os filhos nessa escola, se você abrir um fundo de investimento imobiliário, de investimento sem risco, poupança que seja, você já garantiu o futuro das crianças. Não precisa nem dar cargo para eles na empresa, nem deixar a empresa. Só o fato de você deixar parado o seu dinheiro na poupança e colocar por mês esses 30 mil, a pessoa quando atingir a maioridade já tá milionária. Não precisa mesmo. Para dividir. O custo de matrícula é roubo. Exato. A ideia de matrícula já é absurdo de se pensar. Pô, você precisa pagar para matricular alguém. A ideia de mercadorizar a escola, mercadorizar a educação, é uma ideia bizarra. Educação deveria ser livre. Deveria ser de livre acesso para todo mundo. A única condição para você estudar deveria ser: eu não sei o que vai ser ensinado ali. Você não sabe? Então, beleza, você tá dentro. É simples, deveria ser assim. E em segundo lugar, quando você... E aí vem a aula do Michael Sandel para o ICL, quando ele deu a tirania do mérito. Quando você pega e cria escolas onde só os filhos das pessoas mais ricas do Brasil podem entrar, porque é isso, é o clube exclusivo onde só os filhos das pessoas mais ricas do Brasil podem entrar, ele chega e fala o seguinte depois, quando o filho herda todo o dinheiro. Ele fala assim, ele herda todo esse dinheiro porque ele estudou nas melhores escolas. Ah, moleque. Foi mérito, meritocracia. Ele merece todo esse dinheiro que ele tem hoje porque ele estudou nas melhores universidades. Ele merece toda essa fortuna que ele tem porque ele estudou nos melhores MBAs americanos, que vão custar $200 mil para o cara estudar durante 2 anos. Só que é o seguinte, para tu estudar nessas escolas, Você já tem que ter para nascido você ir rico. para o melhor MBA americano, tu não tem que ser bom de serviço, não.
Tu tem que, como Tem que ser bom de berço. diz o Frei Beto, ter acertado na loteria biológica da vida e ter nascido de filho rico. De pai rico, perdão. Tem que ser filho de pai rico. Então, irmão, isso aqui é estrutural. Isso aqui é o seguinte, meu irmão, é a decadência da civilização. Ter uma escola assim não é o avanço da civilização. Ter uma escola assim num país como o Brasil custando isso é a decadência, é a falência da civilização. Deu errado. Deu errado. Isso aqui está na base, e aí acaba sendo propaganda, mas isso aqui está na base do motivo pelo qual a gente criou o ICL. Porque aí o moleque estuda aqui, mas isso aqui é o começo da história. Que aí ele vai, para poder ter um emprego bom, ele vai fazer o curso de inglês. A gente mostrou aqui outro dia. Curso de inglês, irmão, os bons, é mais de 500 prata por mês. Mais de 500 reais por mês. Aí tu já pode pôr esses 500 reais por mês, por ano já são mais 6 mil, para os 2 filhos são 12. Aí o moleque vai fazer uma aula de computação, uma aula de programação, e vai somando. Chega no final, não precisa ser bom em nada, mas ele já tem um currículo onde ele não vai usar nada, porque ele vai sentar no escritório com o ar-condicionado dele, ele vai tocar No escritório do papai. os negócios que herdou do pai, mandando para as mesmas pessoas que são as que sabem fazer as coisas. Tem a camada intermediária de gerência, que fica ali com o sonho de virar o opressor e é o capitão do mato da história. É o cara com o chicote na mão, mas faz parte dos trabalhadores, não tem consciência de classe, não se percebe como trabalhador, se percebe como rico com o Toyota Corolla que ele tem. E esse negócio vai se perpetuando com essa falsa ilusão de meritocracia Corolla Brad Pitt. e com essa impossibilidade dos mais pobres fazerem parte desses clubes. Isso aqui Aí a pessoa olha pra tudo isso e fala assim, fazer o quê, né? É a vida. é estrutural. E, meu amigo, se você não se revolta com isso, sinto muito lhe informar, mas você tá morto por dentro. Você tá morto por dentro. Só tem a casca aí. Fazer o quê? É o único sistema que tem, né? Ainda tem que ouvir essas coisas, né? Foda. O PGR, Gonê, é um absurdo, a gente vai lutar e etc. E por trás também tem questão estrutural e etc. Agora isso aqui é o seguinte, isso aqui não é o que decide o que vai acontecer no Brasil nos próximos 2 anos. Isso aqui é o que decide como o Brasil é e como o Brasil vai ser. É por isso, irmão, é por isso que a gente tem que lutar tanto, por exemplo, pela ideia de privatizar a educação. O Paulo Guedes, a ideia do Paulo Guedes era assim, vamos privatizar a educação toda e dar voucher, dar um vale que as pessoas mais pobres podem usar para ter... Funciona. Confia. Olha aí o ProUni. Olha aí como ficou a educação depois do ProUni. só escola privada. Aí, é óbvio, tu acha que... Aí, irmão, câmera 3, tu acha que o mais pobre vai ganhar voucher de 21 mil? Tu acha que o voucher que o mais pobre vai ganhar de 15 mil? Ou o voucher que o mais pobre vai ganhar de 199 reais, 299 reais? Aí a pergunta é a seguinte, o que é que vai ter na escola de 199 reais? Vai ter o professor que ganha mal, então não é o melhor professor. Vai ter o laboratório que não tem os equipamentos, o microscópio bom, o bico de Bunsen, se lembra aqueles aparelhos todos que tinha? Não Na minha escola não tinha essas porra, não. vai ter os bons. Não sei nem se ainda usa bico de Bunsen, deve ter coisa mais moderna para aquecer, mas na minha época usava para aquecer as coisas, não sei o quê. Irmão, vai ter aqueles insetos todos para você dissecar e etc. Vai ter umas 4 formigas pisadas ali na escola de 199 reais. Aí, quando os dois se formarem, aí tem um emprego pro de que fez uma escolinha. Playboy é foda. Então, eu não tive nada dessas porra aí, né? Nunca dissequei um bicho. Minha aula de química raramente tinha professor. Boa, de 199 reais. Aí tem um emprego para esse, que ganha até 3 mil reais por mês. Aí, o moleque 10 vezes com mais potencial, mais inteligente, com mais vontade, acorde e trabalha enquanto os outros dormem. O moleque fez a parada toda. Todos os conselhos do coach financeiro. Vai ganhar 3, 4 mil reais. O outro, filho do paizinho rico,
Não seguiu nenhum conselho do coach financeiro, bebericou com os amigos durante a faculdade inteira ali, bateu 4 carros, entendeu? Gastou dinheiro com champanhe, com foguinho pra cima e não sei o quê. Camarote. E aí, mas tem um currículo, estudou nas melhores escolas, estudou nas melhores universidades. E aí vai tocar a empresa do pai, vai votar no Bolsonaro Por mérito, né? Vai tocar a empresa do pai por mérito. e vai defender a economia de livre mercado. Gogó. Gogó. Isso aqui é problema sério. Brabo, né? Muito, muito brabo. Eu estava pensando aqui, algumas outras escolas que estão nessa lista também tem a tal da fila de espera, né, Edu? Então também tem essa Fila de espera. questão que o aluno ele é tratado como literalmente mais um. Você não quer, tem outro na lista de espera que te quer. E eu vi alguns casos também de reclamação de pais nessas escolas e o que se ouve da diretoria é, bom, você não quer, você tira seu filho porque eu tenho uma lista de espera aqui de gente querendo entrar. Então, além de tudo isso, o aluno ele é tratado simplesmente como mais um número, porque tem uma lista Mercadoria. gigante que quer ter essa grife, né? Consumidor, na verdade. Né? Meu filho estuda, porque é grife, né? Na escola X. E essa grife, é isso que desculpe Meu filho estuda num spa. te interromper, só porque é interessante. É isso que o Michael Sandel nos ensinou aqui. A gente imagina essa grife só como um tirar onda do Mauricinho, da Patricinha, não sei o quê, burguesinha, burguesinha. Não, não é só isso. O que o Michael Sandel nos ensinou aqui é que essa grife ela tem uma utilidade depois para justificar a injustiça do cara ganhar mais. Porque ele estudou nos melhores colégios. Então, como se ele estivesse mais preparado. Mas tu criou a estrutura o seguinte, ele vai estudar nesses colégios porque ele tem dinheiro para estudar nesses colégios. É isso.